Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPTR, o fundo agro aqui da Capitânia. Quero comentar sobre a remarcação do AgroGalaxy que impactou aqui no dividendo do mês 15 centavos, se isso preocupa ou não. A atualização sobre essa posição relevante do fundo representa 7,3% do PL. E quero comentar também sobre a característica do DNA aqui da Capitânia, que é o giro constante da carteira, mas como isso está impactando além do giro ali, né, gerar um extra na DRE daquele mês, como isso tem melhorado as taxas da carteira, que além de você, né, ter ali o ganho de capital daquele mês, é muito importante você sempre melhorar essa taxa, pensando aí num carrego um pouco maior. Então vamos lá, aos destaques do fundo. Valor de mercado R$ 97,99, valor patrimonial R$ 97,90, ou seja, aqui no fechamento do relatório, o fundo negociando com um leve ágio. Dividendo mensal R$ 1,20 por cota, um dividendo bem interessante apesar da remarcação negativa, o yield anualizado de 17,2%, um yield alto. O número de cotistas está crescendo, né, pessoal? Quase 20 mil cotistas. O fundo ainda é bem pequeno, 400 milhões de PL. É um fundo aqui com potencial para passar da casa ali do 1 bilhão. Os fundos desse segmento estão crescendo bastante, né? Número de ativos 37. Aqui o diferencial principal desse fundo, que é um fundo agro, mas que tem exposição em CDI e em IPCA. Então, 65% da carteira está aqui fixada, né, em CDI mais 4,9, uma taxa bem interessante, 27% em IPCA mais 8, uma taxa também atrativa. Duration da carteira 2,4 anos e 100% dos ativos estão adimplentes. Isso aqui é muito importante. Bom, vamos aos resultados do mês e perspectivas. Nossa atuação no mercado secundário foi bem ativa em julho, reciclamos 7,9% da carteira, vendemos 13 ativos diferentes e compramos 6 ativos, sendo um ativo de risco novo, rações Patense. Então aqui, pessoal, é a característica principal da Capitânia, que de fato é um diferencial no mercado. Duas boas novidades do giro da carteira foi a diminuição da concentração no setor de açúcar e etanol, agora temos 20% de exposição ao setor, e a diminuição do risco em UISA, que é ali um devedor, né? 6,4% do PL, antes 7,2% no mês passado. Então isso aqui é bem interessante, a gestão cumprindo a perspectiva que ela já tinha trazido no relatório anterior. Quem lembra do vídeo que eu postei no mês anterior, a gestão já vinha reduzindo aqui a exposição no setor de açúcar e etanol, salvo engano, era acima de 30%, e agora já está aqui na casa dos 20%, um pouco mais confortável. Então, no final de junho, a exposição estava ali 65% em CDI, 27% em IPCA e os 2% em cota de Fiagros, como eu já comentei. No mês foram feitas movimentações de venda de ativos indexados ao IPCA com uma taxa de média de 7,8% e os indexados ao CDI com uma taxa média de CDI mais 4%. Com o caixa gerado pelas vendas e o caixa do fundo, foram comprados ativos em IPCA mais 8,2% e CDI mais 5,4%. Então aqui foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Muito interessante esse giro do fundo, porque ele destrava ali um valor que está acruado em inflação, enfim, aproveita o momento de mercado para fazer uma venda interessante, mas a realocação é tão ou mais importante do que a própria venda. Então aqui ele tinha uma taxa de 7,8, alocou em 8,2. Aqui uma taxa de 4, alocou em 5,4. Obviamente que a gente tem que considerar aqui o risco-retorno. Eu estou partindo da premissa que a gestão tirou um risco e colocou um outro risco semelhante na carteira, só que com uma taxa melhor, por N motivos que a gente sabe. As taxas elas foram abrindo com a Selic tão alta, então o fundo pode estar aproveitando aí algumas operações que ainda estão com um risco-retorno muito atrativo, uma operação high grade com uma taxa muito interessante. Então, essa movimentação partindo dessa premissa é muito bom para o fundo. Tá? Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, isso ajuda demais aqui na divulgação do meu trabalho e se inscreve no canal. Gostaria muito de chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. Se você puder me ajudar, mais de 70% das pessoas não são inscritas, então me dá essa força aí, beleza? Em julho, o fundo obteve o resultado de R$ 1 por cota e a distribuição foi de 1,20. O fundo manteve 11 centavinhos de resultado acumulado. Ele explica aqui que o resultado do fundo é contabilizado pela metodologia de competência. Então, este mês o resultado foi diretamente impactado
por abertura da taxa em alguns ativos, AgroGalaxy e agroinsumos, e pelo menor carrego dos ativos indexados ao IPCA. Em compensação, tivemos um ganho na subida de preço e cotação do Fiagro. A remarcação do AgroGalaxy impactou o resultado do fundo em 15 centavos. Estamos acompanhando de perto o resultado da companhia, que foi divulgado no começo de agosto e saiu um pouco pior do que o mercado esperava. O setor de revenda apresenta sazonalidade de resultados e sempre apresenta lucros e margens maiores no segundo semestre do ano. Então aqui é o ponto de atenção e o ponto que o investidor desse fundo tem que estar atento para o segundo semestre. Acompanhar bem de perto o resultado da empresa aqui no segundo semestre. A companhia continua honrando com o pagamento do ativo em dia. Até o final do ano devemos ter uma acomodação da marcação do CRA e iremos ter o retorno deste impacto no resultado do fundo. O CRA do agroinsumos foi remarcado, devolvendo parte do ganho de capital. No acumulado, o fundo ainda tem um ganho de capital de 790 mil. Fizemos call com a companhia recentemente e eles fecharam o ano de 2022 com a receita de 755 mil, aqui o EBITDA de 196 mil e a alavancagem de 1,7, bem inferior à média do setor. Esse ponto aqui é bem importante para esse segmento, tá, pessoal? A alavancagem. No secundário, foram negociados 49 milhões em cotas e agora temos mais de 19 mil investidores. Como eu comentei, o fundo está crescendo aqui numa velocidade interessante. Papéis adquiridos, Patense, uma empresa aqui com um longo histórico, né, eles descrevem aqui rapidamente para a gente. A emissão do CRA será de até 130 milhões, com vencimento em 2028, pagamento de juros mensais e amortizações trimestrais começando em 2024. Então tem aqui um períodozinho de carência, né? O CRA conta com a garantia de cessão fiduciária de contrato, com um grande cliente cobrindo todo o valor da emissão e aval. Aqui só senti falta da descrição um pouco melhor das taxas, né? Talvez abaixo do relatório tenha em algum local ali do quadro, né, do portfólio, mas é interessante esse racional. Então eu queria que a gestão destrinchasse um pouquinho mais, mas faz parte, mês a mês também a gente vai acompanhando. E aqui uma parte muito importante, novas empresas estão querendo acessar o mercado e traremos novas exposições ao fundo nos próximos meses. É um fundo pequeno, mas ele já é bem diversificado e se conseguir diversificar mais ainda, é muito interessante. Para quem quiser entender a importância da diversificação nesse segmento, tem um vídeo que eu fiz do Rura no mês passado, que o gestor traz no relatório um trecho muito interessante falando de como é imprevisível, até de certo modo, essa questão do agro, porque você sempre vai ter algum segmento com problema. Isso é praticamente certo. Então, a diversificação praticamente é a única proteção real que o fundo pode ter, porque ele vai ter um problema em um segmento, mas o outro está performando bem. Então, esse tipo de segmento, assim como nos papéis, né, nos CRIs, a diversificação é praticamente mandatória. Bom, basicamente é isso desse mês, pessoal. O restante aqui está muito semelhante ao mês passado, então não tem nenhuma novidade. A gestão altera bastante as posições, então fica até difícil de acompanhar. Aqui nessa parte final vale a pena ler sobre as commodities, tá? Eu já gravei um vídeo do Rizag esse mês comentando sobre as commodities, então para não ficar muito longo, não vou aqui ficar falando de novo com vocês. Beleza? Um grande abraço e valeu!